E nós hoje vamos ver um tema muito importante, que é a mente, campo de batalha. O título desta lição hoje é a mente, campo de batalha. E nós vamos ver pela palavra de Deus. Esta lição tem um objetivo. E o objetivo maior desta lição é desmascarar a Satanás, desmascarar o diabo. Porque a palavra de Deus diz em João 10:10 que o diabo veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E muitas vezes os irmãos, por não conhecerem a palavra de Deus, que não é o vosso caso, graças a Deus, porque aqui vocês conhecem em muito a palavra de Deus, mas por não conhecerem a palavra de Deus, são roubados. O diabo anda enganando as pessoas, anda roubando com ideias, com pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, e estão roubando as pessoas. Roubam as bênçãos, rouba a saúde, rouba a família. E não só, rouba também a salvação das pessoas. E nós vamos ver neste dia, quem é o nosso verdadeiro inimigo. Mais uma vez, nós vamos nos lembrar, quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nosso verdadeiro inimigo chama-se Satanás, chama-se o diabo. E é contra esse inimigo que nós temos que lutar. E nesta lição, o propósito desta lição é desmascarar ao diabo. Para quê? Para que nós possamos tomar posse da palavra de Deus e nos tornarmos realmente mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Abra aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos ler todos juntos o versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja o que diz a palavra de Deus. A nossa guerra, meus irmãos, não é uns contra os outros, não é contra carne e sangue. Não é marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra pai. A nossa guerra é contra esses demônios que aqui estão relacionados. Contra principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. A nossa guerra é contra o diabo. Diga comigo, a minha guerra não é contra pessoas, é contra o diabo. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E se nós continuarmos a ler o versículo de número 13, nós vamos ver mais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Então vem dia mau? Vem, sim, Senhor. E havendo feito tudo, ficar o quê? Ficar o quê? Firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fazendo o que mais? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
Veja o que diz a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, que nós devemos estar atentos todo o tempo. Não é 1 hora por dia, não é meia hora por dia, não é ao domingo quando a gente vem à igreja, é todo o tempo. Por quê? Porque o diabo anda em derredor, fazendo o quê? Lançando ataques, lançando setas malignas, lançando os dardos inflamados. A todo tempo o diabo procura te destruir, a todo tempo o diabo procura te enganar. A todo tempo o diabo te detesta e o que ele quer fazer? Destruir a sua vida e todas as áreas da sua vida. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos como um verdadeiro soldado. Como é que o soldado de prontidão está? De qualquer maneira, quando a gente passa na frente de um quartel, nós vemos o soldado, a sentinela, ele não está lá sentado, jogado de qualquer maneira. Ele está de posição de sentido. Ele está com a sua arma na mão. Está todo paramentado. A qualquer momento ele pode entrar em guerra, pode ser chamado. É assim que a Bíblia nos compara, que nós devemos ser como um soldado, uma sentinela, devemos estar de prontidão. Muitas vezes, como é que a gente vê os irmãos, ou nós próprios, de qualquer maneira, sentado. Uma vez eu vi um soldado lá em Angola, e dei tanta risada, mas fiquei comparando aquilo com muitas vezes os irmãos fazem. Era um soldado, estava na frente de um quartel, e ele já estava cansado de ficar de pé, e o que é que ele fez? Encostou-se na parede, e ele estava com uma arma, uma espingarda, e tinha uma... como é que chama aquilo? A baioneta. E o que é que ele faz? Como estava cansado de colocar a arma, ele apoia a arma aqui na frente, e fica assim, parado com a arma daquele jeito. Assim, né? A arma apoiada aqui entre as virilhas, e todo encostadão, e fardado. No princípio eu dei risada, mas quando eu estava andando comecei a pensar, olha só, eu estou rindo daquele homem, mas é assim que muitas vezes nós estamos. É assim que muitas vezes a gente está, estão cansados, encosta, põe a arma de qualquer maneira e abaixa a guarda. E quando nós baixamos a guarda, é exatamente o momento quando o inimigo ataca. E nós vamos ver agora, qual é o lugar aonde o diabo mais ataca? Qual é o lugar aonde o diabo nos ataca? É na nossa mente. O lugar onde o diabo te ataca é na sua mente. Por isso que a sua mente é chamada de o campo de batalha. Em Romanos 12, nós podemos ir lá, no versículo 2, Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões dizem da renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias nós devemos estar renovando a nossa mente. Meus irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida a Jesus e confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito automaticamente fica salvo. Mas a nossa alma e o nosso corpo, o que nós temos que fazer com eles? Eles já estão salvos? Não. A nossa alma, ou os nossos pensamentos, a nossa mente, tem que ser renovadas pela palavra de Deus todos os dias. E o nosso corpo deve ser crucificado. Não é isso? Com as suas paixões e com as suas concupiscências, com os seus desejos. E a nossa alma, somos nós que devemos transformá-la pela palavra de Deus. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos achos, temos que colocar isto tudo para baixo e colocarmos a palavra de Deus em destaque na nossa vida. Por isso que a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. E você veja como é que a mente ela é tão facilmente corrompida. Aquilo que há 10 anos atrás era impraticável, não se podia falar, hoje em dia é corriqueiro. Aquilo que há 10 anos atrás na televisão não se passava em hipótese alguma,
Hoje em dia é normal. Fala-se abertamente como se fosse assuntos normais. Mas isto é o quê? É que as pessoas estão com sua mente cauterizada. Todos os dias mais um pouquinho do pecado, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E daqui a pouco aquilo que era pecado já não é mais pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos os dias, nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Para quê? Para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa mente seja transformada. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Quais são as táticas que ele usa para nos atacar? Quais são as armas que ele dispõe para atacar a cada um de nós? E para fazer com que o pecado que é mau, o pecado que Deus odeia, se transforme numa coisa boa para o homem. Quais são as armas que ele usa? A maior arma que o diabo tem chama-se o engano. Esta é a maior arma que o diabo tem. Vamos abrir em Atos 3:10. Atos 13:10. Veja só o versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia. Qual é a arma que o diabo usa? A maior arma que ele tem é o engano. João 8:44, vamos lá ver. Desmascara quem é o diabo. Olha só: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E olha só a descrição desse diabo: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo anda enganando as pessoas a todo tempo. E principalmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas que não enchem o seu coração com a palavra de Deus. É uma porta aberta para o diabo enganar. Ele vem com sutilezas. Você nunca pense que o diabo ele é descarado. Ele chega com sutilezas. Quando ele foi enganar a Eva, ele chegou com sutilezas. Ele não chegou de qualquer maneira. Ele veio com uma conversa doce. E falando a palavra, citando a palavra de Deus. Não foi assim que Deus disse? Não foi assim. Pois, mas é que se você fizer assim e tal e não sei o quê, até que aquela conversa se transforma em doce. Ele não vem de uma maneira descarada, ele vem sorrateiramente. Ele engana as pessoas, fazendo com que o pecado se transforme num doce, numa coisa aprazível, numa coisa agradável. Mas o fim é morte. E nós temos que estar atentos, meus irmãos, conhecendo quem é o nosso inimigo. Conhecendo esse inimigo para quê? Para que a gente não caia nas astutas ciladas dele. O que quer dizer uma astuta cilada? É uma cilada com inteligência. Não é assim de qualquer maneira, não, senhor. Veja aí, o diabo, quem ele é? O diabo é um anjo caído. O diabo é um anjo caído. Abra sua Bíblia em Isaías 14. Versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 12. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo
do abismo. Veja, meus irmãos, o diabo estava ali no céu. Naquela época ele era Lúcifer, anjo de luz. E ele estava... Sim, a gente já vai lá. Estou aqui. Ezequiel 28. Vamos lá já ler. Versículo 1. Está aqui. A partir do versículo 11. Lamentação sobre o rei de Tiro, mas na realidade é a descrição do que era Satanás. Veja só, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia e etc. Depois diz, tu eras, versículo 14, querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueada, andavas. Veja só, o diabo, esse nosso adversário, ele anda enganando muitas pessoas, porque ele não se mostra como verdadeiramente ele é. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele quis ser mais alto do que Deus. Você não pense que o diabo aparece como a gente vê por aí, de chifre, rabo e etc. Ele se transfigura como anjo de luz. Muitas vezes ele até se aparece como ministros da verdade, e não dizem verdade coisa nenhuma. Ele aparece sorrateiramente para nos enganar. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Versículo 11, 14 e 15 diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim das quais será conforme as suas obras. Veja só, o diabo aparece muitas vezes como anjo de luz, aparece muitas vezes como como ministro de justiça. Para quê? Para enganar o povo de Deus. E quem não conhece a palavra de Deus, deixa-se enganar, é mesmo enganado. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que nós não devemos temer a Satanás. Por quê? Porque ele é um inimigo vencido. Jesus já o derrotou lá na cruz do Calvário. Jesus já o pisou, já o esmagou a sua cabeça, esmagou a cabeça da serpente. Jesus quebrou, arrebentou com as portas do inferno. Nem a morte nem o inferno puderam deter a Jesus Cristo. Ele derrotou a Satanás. Jesus não ficou lá. E o que nós somos hoje? Jesus nos transformou em mais do que vencedores. O que isso quer dizer? Nós não fizemos nada para merecer isto. Jesus é que fez todas as coisas. Mas acontece que nós hoje fomos transformados em mais do que vencedores. Jesus é o vencedor. E Ele nos fez mais do que vencedores. Ele fez todo o trabalho no nosso lugar. Abra aí em Efésios 1, no versículo 22. Efésios 1, 22. Vamos ler a partir do versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Veja só, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, nós somos a igreja, e o diabo, os principados, as potestades, está debaixo dos seus pés. As potestades, o diabo está debaixo dos pés da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Nós somos mais do que vencedores. Então nós não devemos temer ao diabo. Por isso é que nós estamos conhecendo as táticas dele. Por quê? Porque quando ele vier te atacar, quando ele vier os dias maus, quando vier os dias tenebrosos,
você vai se levantar com poder e glória e vai resistir, vai se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele tem que fugir de você. Amém, irmãos? Está tão xoxo esse amém. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. E você diz: amém, que Deus o ouça, pastor, quem sabe? É assim que tem que ser? Não, senhor, então dê um amém bem forte. Puxa, melhorou. Até o diabo agora estremeceu. Amém. Meus irmãos, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Quais são as táticas que o inimigo usa? Quais são as táticas que o inimigo usa para atacar a sua mente? O diabo sempre atua de uma forma, que é tentando afastar você da palavra de Deus. Todas as manobras que ele faz é para afastar cada um de nós da palavra de Deus. Abra aí em Atos 13:10. Atos 13, versículo 10. Aliás, nós já lemos agora. Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. O que é que ele faz? Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ele anda sempre perturbando. Sempre fazendo o quê? Sempre querendo tirar você dos caminhos do Senhor. Sempre tirar você da palavra de Deus. Então como é que ele faz? Primeira coisa, ele vem com a lógica. Ele vem com a lógica humana. E a lógica humana, o que ela é? Ela é oposta à fé. A lógica humana, para a lógica humana, tudo é impossível. Na lógica humana, tudo é difícil. Mas o que diz a palavra de Deus? Que nós devemos andar pela fé e não pelas vistas. Nós devemos andar por aquilo que diz a palavra de Deus. E não pelos nossos sentimentos, não por aquilo que nós vemos. Posso ouvir um amém? Vamos ver, Marcos 11, 23. Diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Qual é o grande segredo? É crer no coração. É óbvio que pela lógica humana, se nós dissermos a um problema, olha, vai lançar no mar, é lógico que não vai acontecer isso. A lógica humana é impossível. Se nós trabalharmos na lógica humana, naquilo que é possível, nós nunca conseguimos fazer nada. Nem sequer conseguimos pregar o Evangelho. Nem sequer conseguimos abrir uma igreja. Não conseguimos fazer absolutamente nada. Por quê? Porque nunca há dinheiro que chegue. Nunca há dinheiro que chegue. Então a lógica, o que ela é? Ela é oposta à fé. Nós não temos que andar pela lógica, temos que andar pela fé, acreditando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, fazendo a quarta dimensão, falando a palavra de Deus, agindo sobre a palavra de Deus. Qual é a outra tática que o diabo usa? Mostra um Jesus histórico. E é o que a gente vê no Natal, na Páscoa, o menino Jesus. Eles falam de Jesus, mas falam de um Jesus impotente. Um Jesus que não consegue fazer nada. Um Jesus crucificado, que não ressuscitou, ainda continua lá morto. Fala da história, olha, Jesus foi alguém muito importante. Como os espíritas dizem, qualquer um pode chegar a ser Cristo. Basta ser evoluído. Então mostra um Jesus histórico, um Jesus sem poder. E o pior, meus irmãos, é que a gente vê, os católicos vê assim, assado, e pensa só eles. E quantos cristãos não conhecem um Jesus histórico? Quantos cristãos de hoje em dia não conhecem um Jesus histórico? Porque Jesus hoje não cura. Isso era por aquele tempo.
Os dons do Espírito não é para hoje, é para aquele tempo dos Atos. Hoje já não tem mais isso. É um Jesus histórico. São as igrejas que são verdadeiros museus. Está tudo morto lá dentro. E quando aparece uma igreja que acredita no Deus vivo, aonde o fogo de Deus cai de verdade, as pessoas rechaçam. Eles são malucos, eles são isso, eles são aquilo. Por quê? Porque estão habituados a um Jesus histórico. Não é preciso isto tudo. Não é preciso isto tudo, que exagero. E fazem a mesma coisa que faziam na época de Atos. Estão bêbados, estão embriagados, estão cheios de mosto, logo cedo. Ou quando o fogo de Deus cai, alguns escondem-se atrás ali. Ainda bem que essa igreja não tem coluna nem pilares, não tem nada. Não tem como se esconder. Mas em algumas igrejas a gente vê assim, as pessoas atrás da coluna. Quem sabe aqui o pastor não me vê, nem o Espírito Santo, porque essas coisas não são para hoje. É isso que o diabo usa. É uma tática de engano, mostrando um Jesus histórico, dizendo, isto não é para hoje. A gente lê os milagres na palavra de Deus, a gente lê a operação que Jesus fez na Bíblia, e ele diz que quem crer fará as mesmas obras que ele fez, ainda fará maiores do que aquelas. E as pessoas dizem, oh, que lindo, é uma pena que não é para hoje. É um Jesus histórico, é uma palavra histórica. Mas a Bíblia, ela é, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, nem há sombra de variação. O mesmo poder que operou em Jesus para tirá-lo dos mortos, é o mesmo poder que opera em nós hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus não é um Jesus histórico. Esta palavra, ela é viva e ela é verdadeira hoje. Amém? Amém. Vocês estão com uma cara de sono. A gente olhando assim de cima, alguns irmãos estão assim quase com 2 palitos aqui nos olhos. Dá uma sacudida aí no seu irmão para ver se ele acorda, vai. Por isso é que é bom sentar juntinho, que assim se aquece, né? Terceira tática que o diabo usa. Ele vai tentar afastá-lo de saber que Jesus vive dentro de si. O diabo quer enganar as pessoas, fazendo com que elas esqueçam que Jesus vive dentro de nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Nós somos o templo do Deus vivo. Abra em Gálatas 2:20. Veja só, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Ele vive dentro de nós, aleluia. E o diabo engana as pessoas. E elas oram, Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. E Jesus diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei outro Consolador. E Jesus cumpriu a sua palavra. Depois que ele foi embora, na festa do Pentecostes, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali. E esse Espírito Santo permanece até hoje entre nós. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, nós temos que saber, conhecer estas táticas de Satanás. O que mais que ele faz? Ele tentará roubar a palavra de Deus, mantendo a sua mente ocupada. E ele coloca várias coisas para ocupar a sua mente. Nós já vamos ver alguns versículos bíblicos, mas veja só com o que o diabo ocupa a sua mente. Com aflições, com pressão de circunstâncias, com perseguições, com tudo que te afasta da palavra de Deus, com os cuidados deste mundo, com ansiedades, com preocupações, com os enganos das riquezas. Apresenta-lhe uma mentira como sendo verdadeira. O que mais que ele faz? Ele coloca desejos descontrolados que amarram as pessoas.
Veja quantas coisas o diabo faz para tirar as pessoas da palavra, para tirar as pessoas do caminho da verdade. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, vamos ver o versículo 1. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Meus irmãos, eu sempre digo isso, e vocês sabem que isso é verdade. Vocês estão numa igreja onde se ensina a palavra do Deus vivo, onde se ensina uma palavra sem mistura, onde não há engano. E o que diz a palavra de Deus para nós? Convém que nós atentamos com diligência, com atenção para esta palavra. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Para que em tempo algum nós nos afastemos da palavra de Deus. Para quê? Para que nós não sejamos enganados pelo diabo. Se você se afasta por um pouco que seja, é só o suficiente para o diabo vir e te enganar, para o diabo vir e trazer uma circunstância na sua vida. Nós devemos prestar atenção na palavra que está sendo falada e portar-nos diligentemente, meditarmos na palavra de Deus. Por isso que Deus disse a Josué: Josué, medita, Josué 1:8, medita na minha palavra dia e noite, para que prudentemente tu te conduzas, para que você tenha sucesso, para que você não seja enganado pelo diabo, nem seja roubado. Fala aí para o teu irmão, presta bem atenção na palavra de Deus. Veja só, o diabo traz muitas aflições, o diabo está sempre trazendo aflições para te chatear. Mas veja só o que é que diz aí o Salmo 34:19. Por isso é que a gente não pode nos afastar da palavra de Deus. Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Você pode passar por aflição, e o diabo vai trazer, mas acontece que o Senhor nos livra de todas elas. Posso ouvir um amém? Quantas vezes o diabo coloca circunstâncias à sua volta e te pressiona? E te pressiona, pressiona. Para quê? Para que você desista. E essas circunstâncias pode ser perseguição da família, pode ser filhos que se revoltam dentro de casa. Tantas coisas podem acontecer. Quantas coisas podem acontecer? Contas que aparecem inesperadamente para você pagar. Contas assim absurdas. Quantas coisas. E o diabo coloca pressão. Parece que não há solução. Parece que não há solução. Mas a palavra de Deus diz que pode a tristeza durar só uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é fiel. Está vendo, irmãos, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus? O diabo, ele vem com perseguições. Se vem, por nós amarmos a palavra de Deus. Ele vem com as tribulações, ele vem com essas lutas todas, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra de todas. Vamos aí ver 2 Timóteo 3:12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Nós seremos perseguidos por causa do amor a Jesus. E se nós somos perseguidos, nós não devemos desanimar nem desfalecer. Nós devemos nos alegrar. É porque nós estamos no caminho certo.
Se nós estamos sendo perseguidos por amor a Jesus, é sinal que nós estamos agradando ao nosso Deus e estamos desagradando a Satanás. É sinal que a gente não tem mais parte com Ele e Ele está com ódio da gente. Mas por que Ele faz isso? É para te tentar desanimar? É para poder lançar culpa em você? O que mais que Ele faz? Ele coloca os cuidados deste mundo. Coloca os cuidados deste mundo. As pessoas começam a ganhar um pouco de dinheiro, começam a ter uma empresa, e essa empresa vai bem, e ela sabe que foi Deus que lhe deu isto, mas depois o trabalho já começa. Eu já não tenho tempo para ir à quarta-feira à igreja, eu já não tenho tempo para fazer visitas, o meu trabalho me consome muito, eu já não tenho tempo para ir no domingo de manhã porque eu estou muito cansado, vou só no domingo à noite. Já não tenho tempo de meditar mais na palavra de Deus, porque afinal de contas eu tenho que estar cedo no emprego, tenho que estar cedo da empresa. Os cuidados deste mundo. Veja aí, vamos ver Lucas 21:34. Depois vem os filhos. Ai, que eu tenho que não posso tanto porque agora tenho os filhos, e os filhos precisam de cuidado. O marido vai sozinho, a mulher vai sozinha, e não sei o que, e já começam as confusões. Lucas 21:34. Ups. Exatamente. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós em improviso aquele dia. Meus irmãos, olha só, Jesus estava falando aqui, que virá aquele dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. E o que é que Ele diz? Tomem cuidado, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Hoje é domingo e eu não posso ir à igreja porque eu tenho que fazer o almoço para a família. As grandes macarronadas, em que todo mundo se panturra de tanto comer. E se esquecem de Deus. E vai acontecer, meus irmãos, que o dia que Jesus vier, e Ele vai voltar, Ele vai vir de surpresa, ninguém sabe o dia, nem a hora. E alguém que disser que sabe, é mentiroso. Como é que Ele vai encontrar as pessoas? Mas o diabo coloca esses enganos todos. Abra aí Mateus 13:22. Mateus 13:22. Veja só. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quanta gente começou bem e ficaram anos servindo a Deus muito bem, mas de repente aparece um bom emprego, é promovido, e a sedução das riquezas, já não tem tempo para Deus, prometem e não cumprem. É isto exatamente que o diabo quer. Deus não é contra você ter as riquezas, mas Deus é contra que as riquezas tenham a você. Você fica escravizado pelas riquezas, porque a palavra de Deus diz, não podereis servir a dois senhores, ou servirão a Deus, ou servirão a Mamon, as riquezas. Mas é isso que o diabo faz. O que mais que ele faz? Ele coloca ansiedades e preocupações. Ele faz com que você fique ansioso. O que é ansioso? Você fica, isso não se resolve. Um dia, dois, e está sempre, e parece que nada se resolve. E a Bíblia fala que a ansiedade, ela é pecado. Você não pode estar ansioso por coisa alguma. Nós não podemos estar ansiosos por coisa alguma. De maneira alguma você deve andar ansioso. De maneira alguma você deve andar preocupado. Nós sabemos disto. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós somos enganados pelo diabo. E é isso que nós estamos tratando aqui hoje, dos enganos de Satanás, que ele coloca na sua mente, da batalha que ele faz na sua mente.
Faz com que você já pagou alguma conta com a sua preocupação? Alguém já pagou conta aqui ficando preocupado? Vou ficar 2 dias preocupado e no terceiro eu pago a conta. Alguém já conseguiu? Nem com preocupação a gente enche igreja. Não andais preocupados com coisa alguma. O outro engano que o diabo traz, o engano das riquezas. Lucas 16:13. Foi o versículo que eu acabei de dizer. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Sabe, meus irmãos, quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, e buscamos a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Nós é que temos que determinar isto. Que nem eu ouvi do irmão a semana passada. Sabe, eu quero muito ir à igreja, mas é que o problema é que depositam muita confiança em mim. E ele puxou assim, estávamos eu, pastor Dirceu, pastor Domingos, e ele puxou assim uns chequezinhos do bolso, uns valores grandes, que o patrão tinha dado para ele depositar na conta dele e tal. Ele disse, sabe, é que às vezes a gente quer, mas é que depositam muita confiança em nós. É o atrativo das riquezas. E o pastor Dirceu virou-se e deu a palavra e disse assim, olha, pessoas muito boas como o fulano de tal, também vão para o inferno. E vão mesmo. Por quê? Por causa dos enganos. Não, eu já não tenho mais tempo para servir a Deus. Quando eu era pobre, eu tinha muito tempo. Agora eu sou rico, tenho uma casa boa, tenho carros bons, né? Já não posso tanto servir a Deus porque eu sou rico. É verdade. Eu já sou rico. É o engano das riquezas. Eu tenho propriedades. Antes não tinha nada. Aí pediu a Deus. Deus, se tu me deres, eu vou trabalhar e tal. E eu vou servir a Deus com as riquezas. Eu vou semear muito na tua obra. Eu vou comprar um terreno para a tua igreja. Compro 2, eu pago. Quando o dinheiro vem, eu comprar um terreno é muito dinheiro. Quando não tem nada, Deus, se tu me abençoares, dou 10%. Como se isso fosse alguma barganha com Deus, não é? Deus em Malaquias 3 diz, por que me roubais? Trazer é depois, mas primeiro ele pergunta, por que me roubais? Deus, se tu me abençoares, eu serei fiel nos dízimos. Aí quando vem, eu ser fiel nos dízimos, eu ganho 5 mil reais, vou dar 500 de dízimo para a igreja? Eu não. Dou 100zinho e olhe lá. Uma vez eu escutei um irmão falando isso. Um pastor, estávamos numa igreja, e o pastor convidado deu uma grande oferta. Ele pegou o cheque e fez uma grande oferta, e colocou na salva, não falou nada a ninguém. Aí o pastor principal daquela igreja, quando viu que ele colocou um cheque, correu atrás do tesoureiro, pegou no cheque e olhou o valor. Quando ele olhou o valor, os olhos deles arregalaram assim. Parecia 2 cifrões, de tão grande que ficaram. E ele corre para cima do palco. Irmãos, Deus nos abençoou, que o pastor fulano de tal deu tanto em dinheiro. E os irmãos, aí virou-se um e disse assim, o quê? Tudo isso? Eu dava assim quanto é que ele dava? 100, olha, eu dava assim uns 50 centavos, já estava bom demais. Lá em Portugal tem os 100 escudos, né? Antigamente era o escudo. E a moeda mais baixa que tinha era 100 escudos. E ele virou-se assim, eu dava assim, uns 100 escuditos, já estava bom demais para a igreja, para que Deus precisa de dinheiro? O engano das riquezas. O engano das riquezas. Todas estas coisas o diabo coloca na mente das pessoas. Diga comigo, a mente é o campo de batalha. O engano das riquezas. Nós não podemos servir a 2 senhores. Outra arma que o diabo usa, outro engano. Ele apresenta uma mentira como sendo verdadeira. Usa-se de meias verdades, mas no fundo é uma mentira.
Abra aí em Jeremias 14. Como é que ele chegou para Eva? Ele chegou mentindo? Não é assim que Deus disse. Não é assim que Deus falou. Podereis comer de toda a árvore do jardim? E Eva, não, toda não. De toda não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode comer. Pois, Deus disse isso porque Ele sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Não é tudo verdade? É. Mas qual é o propósito? De engano. Propósito de enganar. O diabo é muito sorrateiro. Ele chega assim com coisinhas e vai enganando. Vai enganando. Jeremias 14, 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Tudo parece que é verdadeiro, tem cara de verdadeiro, mas é falso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Vamos para o capítulo 23. Vamos ver o versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentira e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Versículo 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Veja só, o que é que o diabo faz? Levanta profetas enganosos, dá sonhos enganosos. Há muita gente que tem muito sonho. Sonhos que são contra a palavra de Deus e acreditam nesses sonhos. Tudo nós devemos analisar pela palavra de Deus. Se é contrário à palavra de Deus, nós devemos rechaçar imediatamente. Nós não podemos aceitar. Amém? O que mais que o diabo faz? Ele coloca desejos descontrolados nas pessoas. Coloca desejos descontrolados nas pessoas. Muitas vezes desejos que não podem ser suprimidos. E o que é que ele faz com isso? Amarra as pessoas. Coloca um apetite sexual desordenado. Para quê? Para amarrar as pessoas. Colocam práticas sexuais erradas. Para quê? Para amarrar as pessoas. Muitas vezes não faz isso, mas coloca desejo desordenado por dinheiro nas pessoas. Para quê? Para amarrar as pessoas. Veja aí, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja, quem anda com essas coisas, fazendo estas coisas, é chamado de filho da ira. Por natureza é chamado de filho da ira. Por isso que nós devemos crucificar a nossa carne, com as suas paixões e concupiscências. Mortificar os nossos membros. Não andar com apetites carnais desordenados, porque isto é satânico. Isto é o diabo que coloca. E como eu disse, ele vem sorrateiramente. O que mais que ele faz? O diabo faz, quinta coisa que ele faz, ele tenta colocar você a pedir pouquinho a Deus daquilo que você já tem parte. O diabo engana você.
Como? A Bíblia diz em Efésios 1:3, veja lá. Estamos aí mesmo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o que o diabo faz? Lança engano. Lança engano. Dizendo que nós não temos direito àquilo que Deus já nos deu. Lança engano às pessoas. Dizendo que nós não temos direito àquilo que Deus já nos deu. Já é nosso, por herança. Então ele faz com que coloca mentiras nas mentes das pessoas. Para quê? Para que elas não usufruem daquilo que Deus deu. Para que elas não usufruem das promessas de Deus. O que mais que o diabo faz? Ele tenta mantê-lo ocupado com doutrinas falsas, com enganos, com usos e costumes, e por aí afora. Para quê? Para que as pessoas tirem a atenção da palavra de Deus e se peguem nestas coisas. Veja aí, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós não podemos ser meninos inconstantes. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Abra aí ainda, 2 Timóteo 4:1. Segundo Timóteo 4:1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que eu pus errado aqui. Desculpem, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja só. O que é que estes enganos faz? Cauteriza, endurece a mente das pessoas. Elas vivem tanto no engano que acham que o engano é verdade, que aquilo é que está certo. O que mais que o diabo faz? Ele tenta que você faça tudo na sua força, na força humana. Ele quer que você vença na força humana. Mas nós aprendemos que não é assim que nós vencemos. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Pedro 4:11. Quem é que está entendendo alguma coisa? Diz amém. 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o quê? O poder que Deus nos dá. Para quê? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Se o homem faz as coisas na sua força e no seu poder, ele próprio é que recebe a glória. Mas nós devemos fazer na força de Deus, no poder de Deus. Por quê? Porque a glória e a força vêm de Deus. E o poder é de Deus. Se nós andamos na glória, na força do poder de Deus, é a Ele que é dada toda a glória, a Ele é dada toda a honra. E é isso que o diabo não quer. O que mais que ele faz? Ele tenta colocar você na defesa. Ele tenta colocar você na defesa, sempre se defendendo.
Quando na realidade nós não devemos estar na defesa, nós devemos estar atacando. Nós somos soldados do Deus vivo, pertencemos ao exército do Deus vivo. E nós não devemos estar na defesa, mas nós devemos conquistar, avançar para conquistar territórios para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos à defesa, o que nós estamos fazendo? Perdendo tempo. Quando nós estamos nos defendendo, a tendência é sempre nós recuarmos. E quem é que ganha território? O diabo. E o que é que ele faz? Ele coloca pressões que atacam a sua mente de tal forma que você aceita planos, resultados de segunda classe. Bom, não dá assim, então eu aceito isto mesmo. Quando Deus tem para nós o melhor. Só que o que o diabo faz? Coloca pressões para que as pessoas recebam ataques, recebam planos de segunda classe. O que o diabo faz nos casamentos? Ataca de tal forma os casamentos. Para quê? Para que as pessoas não tenham forças para resisti-lo. E aí qual é o plano de segunda classe que o diabo oferece? Divorcia. Separa, é mais fácil. Não é tão desgastante. Mas nós temos que fazer a palavra de Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir. O que é resistir? Quer dizer atacar. E aí o que vai acontecer? O diabo vai fugir de nós. Uma vez eu vi um pastor dizendo que o diabo é como um cachorro. O que é que ele faz? Esses cachorros viram lata. Late, 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 late. E parece que é uma fera. Mas se você pega a pedra em um pau, o que ele faz? Ai, ai, ai. Sai correndo. É exatamente isso que nós devemos fazer. Nós temos aqui, a palavra de Deus. E quando nós dizemos, Satanás, está escrito, ele diz, epa, já me pegaram. Já me pegaram. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem, não podem prevalecer contra a investida da igreja de Cristo. Quem é que faz parte da igreja de Cristo aqui? Dê um amém como se deve. Diga, eu faço parte desta igreja do Deus vivo. Abra aí 2 Coríntios 4:18. Não aceite planos, não aceite soluções de segunda classe. 2 Coríntios 4:18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aquilo que você vê hoje vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aquilo que você não vê, a promessa de Deus é para todo sempre na sua vida. 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Diga comigo, porque andamos por fé e não por vista. Quando nós estamos andando em fé, o diabo traz soluções. Você está andando em fé em relação a um assunto. Por exemplo, em relação à cura divina. A cura. E o que o diabo faz? Ele traz alternativas fora daquilo que nós pedimos a Deus. Fora daquilo que nós pedimos a Deus. Ele traz soluções de segunda classe. Nós fazemos um pedido a Deus. Nós fazemos um pedido a Deus, que é segundo a palavra de Deus. E estamos andando em fé, porque há uma promessa de Deus, eu acredito na palavra de Deus. E eu gravei isto no meu coração, eu tenho uma imagem daquilo que eu quero, que é segundo a palavra de Deus. Crie, por isso falei. Aí eu falo e eu começo a agir sobre a palavra de Deus. Eu começo a andar sobre a palavra de Deus. Aí pode demorar 1 ano, demorar 2. Abraão teve uma solução de segunda classe. Abraão teve uma solução de segunda classe que tem dado problemas até os nossos dias. Deus fez uma promessa a Abraão. Veja como é que uma solução de segunda classe a princípio parece boa, mas depois traz prejuízos. Abraão tinha uma promessa de Deus. Deus prometeu um filho, e o filho da promessa era o Isaac. Mas aí a Sara e o Abraão estavam ali com pressa. E a Sara vira para o Abraão, bom, olha lá que Deus pode ser que, e sou eu parafraseando, né? Pode ser que Deus tenha esquecido da promessa dele. Toma aqui a minha empregada.
E o Abraão, que já estava todo rejuvenescido por causa da palavra de Deus, olhou para a empregada, ela devia ser bonita. E o Abraão, gostei da sua solução. Gostei da sua solução. Para quando é? Para quando você quiser. Tá bom. Essa solução é boa. Aparentemente, parecia ser boa. O que é que nasce desta solução de segunda classe? Ismael. Nasce o Ismael. Quem é o Ismael? O pai dos outros que não são judeus. E está essa confusão toda no Oriente Médio. Por causa de quê? Porque Deus tinha propósito nisso? Não, senhor. Foi por causa da pressa do Abraão e da Sara. Abraão recebeu uma solução de segunda classe. E veja o problema que dá até hoje. E já são milhares de anos. Não tinha como mais fazer isso. Já está feito. Então você presta atenção. Que se você aceitar uma opção, uma solução de segunda classe, os teus prejuízos são eternos. Uma pessoa que se divorcia, que se separa. Hoje em dia o que é que se faz? Separou, casa de novo. Os pastores fazem isso. Foi isso que a gente ouviu agora esses dias. Os pastores fazem isso. Os pastores fazem isso. Podem fazer. E daí? Só que as consequências vão durar para sempre. Porque a palavra chama de adúlteros. E os adúlteros não herdarão o quê? E agora? E agora? É uma solução de segunda classe, não é? Na hora parece boa, mas a consequência depois é terrível. Hoje em dia, assim, quantas vezes eu ouvi isso? Casa, se não der certo, a gente separa. Por isso é que está cheio de adúlteros. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Fornicários. Adúltero é para quem é casado, fornicação é para quem é solteiro. Quem faz sexo fora do casamento é chamado de fornicador. Não herdará o reino dos céus. E nós pensamos, Jesus demora para vir. A gente vê que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Qualquer hora dessa, Jesus aparece, as trombetas tocam, e quem estiver pronto, vai. Quem não tiver, e agora? E agora? Por isso que nós devemos estar prontos, todos os dias. Não aceite soluções de segunda classe. Virei para o teu irmão e disse para ele, não aceite solução de segunda classe. Está prestando bem atenção nisso, irmãos? Qual é o nono ataque que o diabo faz? Veja só, nós já vimos. Primeiro ataque, o diabo virá com lógica, que é contrária à fé. Segundo, tentará te mostrar um Jesus histórico. Terceiro, tentará afastá-lo de saber que Jesus vive dentro de si. Quarto, tentará roubar a palavra de Deus, mantendo a sua mente ocupada com aflições, pressões, perseguições, cuidados deste mundo, ansiedades, preocupações, enganos. Apresenta-lhe uma mentira como sendo verdadeira e coloca desejos descontrolados que te amarram. O que mais? Tentará pô-lo a pedir pouquinho a Deus, daquilo que você já tem direito, já é seu por herança. Tentará manter a sua mente ocupada com uma doutrina errada, como a gente viu aqui na palavra de Deus. O que mais que ele faz? Tentará fazer com que você faça tudo na sua força e não na força de Deus. O que mais que ele faz? Vai tentar pôr você à defesa. Como é que ele faz isso? Trazendo soluções de segunda classe. E nós vimos que essas soluções de segunda classe trazem grandes problemas. E esses problemas vão durar para todo sempre. E dependendo da solução que você arrumar, nem o reino de Deus você vai herdar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nono, ele vai atacar as suas emoções. Como? Com depressões, desencorajamento, com complexos de inferioridade. Ninguém é menos do que ninguém. Ninguém é menos do que ninguém. Esses dias lá em casa foi uma senhora fazer limpeza. E ela entra
Ela entrou em casa, é conhecida da minha mãe já há muito tempo. Ela entra em casa, olha, eu trouxe um saco, porque aqui dentro tem isso, 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 isso. Eu nem perguntei nada. Ela ia sair, olha, eu estou levando esse saco, é aquele mesmo que eu trouxe. A gente nem perguntou nada, ela é de confiança, se ela não fosse, ela não entrava na nossa casa. E ela foi fazer a mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe disse, olha filha, se você não fosse de confiança, você não entrava aqui, você não é menos do que ninguém. Mas o que as pessoas fazem? Fazem com que a outra se transforme em inferiores. Eu que sou o bom, eu que sou o máximo. E o diabo pega nisso e coloca os complexos de inferioridade nas pessoas. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós temos direito à salvação. O diabo é que quer fazer você menor do que o outro. Mas sabe, irmãos, que nós como cristãos, como filhos de Deus e que vivemos a palavra de Deus, nós somos muito mais do que todos os outros. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos reis, sacerdotes, uma nova criatura, santos e justos. E vamos viver por toda a eternidade com Cristo Jesus. Nós estamos assentados à direita de Deus juntamente com Jesus Cristo. Amém. Maior é o que está em nós do que aqueles que estão com eles. Maior é o que está em nós do que aquele que está com eles. Em 10º lugar, o que o diabo faz? Põe sonhos. Vai fazer com que você sonhe e pense. Vai trazer sonhos muitas vezes tenebrosos, sonhos enganosos. Como é que eu não estaria agora se eu tivesse feito tal coisa? Como é que eu estaria se eu não tivesse casado com a fulana de tal e tivesse casado com a outra? Como é que eu estaria se eu não tivesse feito esta opção, ou feito aquela opção, e por aí afora? Como é que eu estaria financeiramente se eu não tivesse vindo para a obra de Deus? Está sempre se lembrando do passado. Ou então coloca sonhos para atemorizar as pessoas, sonhos que são contrários à palavra de Deus. Nós sabemos o que é certo fazer pela palavra de Deus. Está escrito, e aquilo que está escrito nós devemos fazer. E o diabo faz o quê? Dá sonhos para trazer medo. E de vez nós atentarmos para a palavra de Deus, atentamos para estes sonhos. Mas são sonhos malignos, são sonhos tenebrosos. O que é que nós devemos fazer? Atentar para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? E aquilo que a Bíblia diz, então nós devemos fazer. Abra em Jó 7,14. Olha o que Jó dizia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Me espantas com sonhos e com visões me assombras. É isso que o diabo quer fazer. Sonhos, nós temos que ter muito cuidado com sonhos. Em Joel 2, porque Joel 2 diz que nos últimos dias os velhos sonharão sonhos, mas é sonhos da palavra de Deus, sonhos de coisas boas. Os jovens terão visões, mas visões da palavra de Deus, visões daquilo que Deus quer. Tudo que é contrário à palavra de Deus é demoníaco, são setas noturnas. São setas noturnas, e você tem que rechaçar isso. Vou repetir: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Abra aí em Isaías 43, 18. O que é que o diabo faz? Faz com que você pense: onde é que eu estaria? Como é que seria? Mas a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor muda as situações para melhor. Porque falhou no passado não quer dizer que vai falhar a vida inteira. O diabo é que gosta de lembrar dos fracassos passados.
Ah, eu tenho medo porque já aconteceu isso. E isto é o diabo te lembrando dos fracassos passados. Mas quando o diabo te lembrar dos fracassos passados, lembra ele da derrota que ele teve por causa de Jesus Cristo. Ele vem, você falhou. Você diz, Satanás, está escrito que quando Jesus foi crucificado, ele desceu e as portas do inferno não pôde prevalecer, não pôde suportar, ele acabou com os grilhões, ele tomou a chave da morte do inferno, ele pisou a cabeça da serpente. Nós somos mais que vencedores agora. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque tudo se fez novo. Esqueça os fracassos do passado e vamos olhar para aquilo que Jesus tem para frente, para o alvo, para a soberana vocação. Quando você olha para trás, você se esquece de olhar para frente, para aquilo que Deus tem. E quando nós estamos olhando para trás, imagina só, eu venho andando, olhando para trás e aqui está o abismo. O que vai acontecer? Cai. Você olhando para trás? Exatamente. Quando você está dirigindo o seu carro, bastou uma olhada para trás, em segundos um acidente acontece. Alguém pode passar na sua frente, pode brecar, um motoqueiro pode passar e o acidente acontece, é uma fração de segundos. E é isso exatamente que o diabo quer, que você esteja olhando para o passado, para que você caia num acidente, para que você morra, para que você seja destruído. Não te lembre das coisas passadas, nem considere as antigas, porque tudo se fez novo. Ah, eu perdoo, mas não esqueço, então não perdoou. Então não perdoou. Quem perdoa, esquece. Já imagina, se Deus perdoasse os nossos pecados e as nossas iniquidades e dissesse para nós, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Com a multidão de pecados que a gente comete e já cometeu? Com a multidão de pecados que nós cometemos? Porque hoje já não podemos mais cometer. Porque a Bíblia diz que quem comete pecado é de quem? É de quem? 1 João 3,8. Vamos lá ver? 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O diabo tenta ocupar a sua mente com coisas do passado para te afastar do futuro vitorioso que Deus tem preparado para você. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. É para lá que a gente tem que olhar. Olhar para o alvo, para a soberana vocação que Deus tem para nós. Ah, eu tenho medo porque falhou, porque aconteceu. Esqueça o passado. O que Deus tem preparado para frente é muito melhor. É muito melhor. Deus não considera as coisas passadas, Ele já esqueceu. Ele já nos perdoou. Se Ele, que é Deus, já nos perdoou e não se lembra mais, por que nós temos que ficar lembrando dos fracassos passados? Somos mais do que Deus? Somos acima de Deus? Claro que não. Se Deus já nos perdoou, o diabo não pode ficar nos lembrando das coisas passadas. Ele tenta, mas nós temos que fazer alguma coisa. Por último, o que o diabo faz mais para te afastar dos caminhos de Deus? Ele te aparece com convites, com almoços, com reuniões e etc. Está sempre aparecendo uma oportunidade para você não vir para a casa de Deus, para você não ter tempo de encher o seu coração com a palavra de Deus. Almoços, jantares.
filmes, novelas. Não posso perder o último capítulo da novela. E o Espírito de Deus está te dizendo, quero que você vá orar. Preciso que você vá interceder. Já vou. Deixa só aqui acabar o jogo que eu já vou. Uma vez eu vi um homem de Deus dizendo assim, ele gasta muito tempo tendo comunhão com Deus, orando, meditando, lendo a palavra de Deus. E uma vez ele foi convidado para ir a uma cidade, e quando chegou lá, havia lá uma parente dele, uma prima, que o convidou para almoçar já há muitos anos. Eles não se viam, e a prima e o marido convidaram para almoçar. E quando eles estavam almoçando e trocando amenidades, conversas, o Espírito de Deus disse a ele, vai orar. Sai agora e vai orar. E ele disse, já vou. Vai orar agora. E o Espírito ainda insistiu, o Espírito de Deus ainda insistiu, vai orar agora. Já, nesse instante. Já vou, mas é que eu estou aqui há muito tempo, eu não vejo a minha prima, fica chato. E ainda o Espírito Santo falou pela terceira vez, sai daqui agora, vai para o hotel já, e vai entrar na presença de Deus. Agora. E ele, eu já vou, daqui a pouco eu vou. E ainda ficou mais um tempinho, conversaram e tal, bom, eu agora tenho que ir, vou orar e tal. E ele saiu, foi para o hotel, se trancou, começou a orar, e à noite ele tinha que pregar. E ele pregou, e depois ele fazia uma grande cruzada, ia orar pelos enfermos, e não sei o que, e tal. E de repente, quando ele chega lá para pregar, ele nem sequer sabia o que é que tinha que pregar. Diz que deu assim um branco. Parece que se apagou tudo. Ele nem nenhum versículo ele lembrava. Aí ele ficou. E agora? O que é que eu vim aqui fazer? Parecia que dado um estado de amnésia nele. E ele ficou e ficava ali, né? Como o pastor Dirceu faz, que alguns pegam a Bíblia e começam a rodar para cá, rodar para lá, para ver se achava alguma coisa que ele não se lembrava o que é que ele tinha que pregar. Fugiu da mente dele completamente. Aí, lá ele se desenrascou e conseguiu assim, fazer assim e vou orar pelos enfermos. Não aconteceu absolutamente nada. Nada. E tinham feito propaganda que os paralíticos iam se levantar da cadeira de rodas e não sei o que e tal. E de manhã tinha acontecido. De manhã tinha acontecido os milagres. E à noite ele pensava, bom, já aconteceu de manhã, à noite vai ser. Não aconteceu absolutamente nada. Diz que foi a pior reunião da vida dele. Ele nunca pregou tão mal e nunca foi tão envergonhado quanto aquele dia. E ele terminou a reunião, saiu correndo, foi para o hotel, chegou lá diante de Deus. Deus, tu não fizeste nada hoje e tal, o que é que se passa? E Deus diz, eu não abençoo desobedientes. Eu não abençoo desobedientes. Você foi desobediente? Eu não te mandei sair e entrar na minha presença? Pois Deus, mas lá vem você com as suas desculpas. Lá vem você com as suas desculpas. As suas desculpas não me dizem nada. As suas desculpas eu não quero saber delas para nada. O que eu quero de você é obediência. O que eu quero que você faça é obediência. Mas o fulano chegou na última hora e eu não pude ir à igreja. Eu não quero saber das suas desculpas. Quem é o Senhor da sua vida? A quem é que você coloca em primeiro lugar? As amenidades? Se eu sou Deus, então me segue. Deus é assim. Depois as pessoas sofrem e não sabem por quê. Porque são desobedientes à palavra de Deus. O diabo coloca o engano e elas se deixam seduzir pelo engano. Aparece na sua casa, você está pronto para vir para a igreja. Já se arrumou, os filhos todos prontos. De repente, aparecem os seus primos todos, que há muito tempo você não via. E você, de vez, tomar a posição de filho de Deus, olha, desculpem, eu agora tenho uma reunião, querem ir comigo? Igreja? Igreja nem pensar, que é isso? Ok, então fiquem aí, que eu vou me embora. A opção deles eles já fizeram, mas você tem que fazer a sua. Mas eu agora vou ser mal educado? Olha, é preferível ser mal educado para os homens do que ser mal educado para Deus. Aí é que está.
Foi o que esse homem experimentou na vida dele. Ele foi mal educado para Deus. E Deus disse: eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nada. Eu, quando mandei você sair e parar ali com as amenidades, você optou ficar com eles. Então que ficasse lá. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer. Deus quer nos honrar, mas nós precisamos honrá-lo primeiro. Nós precisamos honrá-lo primeiro. 2 Timóteo 2,5. A mente é o campo de batalha. E se alguém também milita, não é coroado se não militar, como? Legitimamente. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Os soldados estão lá no Iraque agora, os americanos. E muitos deles são casados. Muitos deles têm filhos. Mas quando foram convocados, eles tiveram que deixar pai e mãe em campos. Marcos 10, 29. Tiveram que deixar tudo isso. Marcos 10, 29 diz assim. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. A gente só quer receber as bênçãos, né? Já ele diz que não receba 100 vezes tanto. Mas o que é que a Bíblia diz? Que nós temos que deixar tudo por amor a Jesus e ao Evangelho. Não que aquele que milita diligentemente. Para quê? Para agradar aquele que o alistou. Veja que tudo isso são os enganos que o diabo coloca. São pelo menos 11 tentativas que o diabo faz para travar você, para impedir você de receber as bênçãos de Deus. Então, para terminar, qual é a solução? Qual é a solução? A solução está em Josué 1:8. Vamos lá ver. Qual é a solução para isto tudo? Qual é a solução para nós destruirmos as obras de Satanás, para nós resistirmos ao diabo? Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, quando? 1 hora só por dia está bom, pastor. Eu não tenho muito tempo. Quanto, meus irmãos? Falem comigo, quanto? Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Qual é a solução? Meditar, ocupar a tua mente. Mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Nós temos que renovar a nossa mente, ocupar a nossa mente. Quando nós estamos com a nossa mente vazia, para o diabo ocupar e fazer aquilo que ele quiser. Para aquilo que os seus olhos olharem, é o que você vai ter. O seu corpo será ação se os seus olhos forem bons. Você tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus. Vou só reprisar. Como é que o diabo ataca? Ataca com a lógica. Mostra-lhe um Jesus histórico, um Jesus que não tem poder nenhum. Ele tenta te afastar de você saber o que está dentro de si, o que é que você tem dentro de si pela palavra de Deus. Ele rouba-lhe a palavra. Tenta roubar a palavra com os encantos desta vida. Tenta roubar a palavra de Deus, mantendo a sua mente ocupada com outras coisas, com aflições e por aí afora. Então o que é que nós temos que fazer? Renovar a nossa mente. Por último, vamos abrir Romanos 12.
Romanos 12, 2. E vamos ler todos juntos. Esta lição ainda não acabou, ainda há mais coisas. Mas por hoje acaba. Vamos ler todos juntos, Romanos 12, 2. Já encontraram? E digam comigo: e não vos conformeis com este mundo. Vamos ler todos juntos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a solução para que o diabo não ataque a sua mente? É você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Qual é a solução? Comer a palavra de Deus diariamente e meditar, pensar nela diariamente, dia e noite. Se você ocupar a sua mente com a palavra de Deus, ela não vai estar vazia. O diabo pode lançar os seus dardos, mas porque a casa está ocupada, ele não vai conseguir entrar. O que a palavra diz que o diabo faz? Quando ele é expulso, ele vai se andar pela terra. E ele diz: bom, estou por aqui, deixa eu voltar para minha casa. E ele volta e encontra a casa limpa, adornada, enfeitadinha. E o que ele faz? Vem sozinho? Traz outros 7 piores. Por isso é que nós devemos, meus irmãos, não só conquistar, mas devemos também ocupar o território. Como é que você ocupa o território? É enchendo os teus pensamentos com a palavra de Deus. A mente é o campo de batalha. É lá que o diabo te ataca. Então é lá mesmo que você tem que ser transformado todos os dias. Tem que ser renovado todos os dias. Renovai-vos. Renovar. Quer dizer que todos os dias você tem que fazer novo. Renovar a vossa mente com a palavra de Deus. Não basta você estar um dia pronto e depois baixar as guardas. Porque no dia que você baixar a guarda, no dia que você baixar a sentinela, é o dia que o diabo ataca. Amém, irmãos? Qual é a solução? Meditarmos na palavra de Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a investida da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, graça e paz a todos e até a noite em nome de Jesus Cristo.